Vamos lá, minha gente. Muita questão boa para resolver. Hoje nós estamos tratando aqui de mais uma semana resolvendo questões da banca chamada IBGP, né? A gente tem aqui uma prova bem interessante que começa perguntando para a gente sobre o pronome, né? Então pergunta o seguinte, ó, onde que tem um pronome chamado demonstrativo, né? O demonstrativo é o pronome que indica o lugar em que as coisas estão. Se eu falo este caderno está perto de quem está falando, se eu falo esse caderno perto de quem está ouvindo, por exemplo, né? Então, nós vamos ter a resposta como letra A, porque a palavra esta é o pronome demonstrativo indicado, né? Então, eu tenho lá os pronomes como este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, esse, essa, isso. São os pronomes chamados demonstrativos. É o caso desse pronome aqui da alternativa A, né? A questão 2 tem aqui um título de um texto dizendo assim, ó, a cavidade gigante é descoberta por astrônomos na Via Láctea, né? Nesse título, quando eu digo cavidade gigante é descoberta, né? A pergunta número 2 é sobre o sujeito. Eu estou perguntando o que é descoberta por astrônomos, né? Foi descoberta a cavidade gigante. Então, cavidade gigante é o sujeito, isso tudo aqui é o sujeito. Então, cavidade é o substantivo, é um núcleo, né? Nós temos um núcleo só. Um núcleo só, sujeito simples, né? Um núcleo só, sujeito simples, também é a alternativa A, né? A questão número 2 perguntou a expressão na Via Láctea. Quando nós falamos na Via Láctea, por exemplo, no cinema, na escola, na rua, na chuva, na fazenda, nós estamos falando de local. A indicação de local, nós falamos de adjunto adverbial. Então, nesse caso, nós temos adjunto adverbial de lugar, né? Onde está acontecendo isso? Por isso, na Via Láctea, adverbial de lugar. Então, a alternativa B vai ser a resposta correta, né? Aqui na questão número 4, está perguntando de vozes verbais, né? Que tipo de voz é essa? Então, a frase era essa aqui, ó. Nós estamos dizendo que cavidade gigante é descoberta por astrônomos, ou seja, os astrônomos praticam a ação. Se o astrônomo pratica a ação, ele é o agente, né? Mas ele não é um sujeito. Então, a gente é passiva, portanto, essa frase está na voz passiva. Então, o sujeito expresso aqui é, portanto, uma voz passiva analítica, né? Porque tem dois verbos lá na formação, né? Então, voz passiva, e essa voz passiva ela é analítica, porque eu tenho dois verbos nessa formação. Ó, né? Se essa frase, se eu fosse voltar para a voz ativa, vamos lá, eu diria que os astrônomos descobrem, né? Cavidade gigante na Via Láctea. É uma notícia, então seria um verbo no presente, os astrônomos descobrem, né? Aqui, portanto, está na voz passiva analítica. A questão número 5, ela pergunta sobre a acentuação e está perguntando quais palavras têm a mesma regra de acentuação, né? Então vamos lembrar das palavras que podem ser oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, né? Nós temos astrônomos, proparoxítona e após, que é oxítona. Já eliminamos aqui a letra A. Temos imaginávamos, que é proparoxítona, astrônomos também, ok. Mas através é oxítona e, portanto, não bate. Imaginávamos que é proparoxítona, características também, e astrônomos também, ó. A sílaba tônica está aqui na antepenúltima sílaba, antepenúltima, então, portanto, proparoxítonas. Então, a alternativa C é a resposta correta, né? Perguntou também na questão 6 sobre o provavelmente. Quando você diz que provavelmente vai acontecer alguma coisa, você indica uma dúvida, né? Como se você dissesse talvez, provavelmente isso vai acontecer, né? Possivelmente. Essas expressões que indicam dúvida são chamadas de adjuntos adverbiais. É um adjunto adverbial de dúvida. Essa terminação mente é uma boa pista também para indicar que é um advérbio que terá na sintaxe um valor adverbial, né? Então, provavelmente está indicando aqui dúvida. A alternativa B, adverbial. A última questão está perguntando para nós sobre a palavra cujo. A palavra cujo está acompanhando aqui estudo, né? O estudo de alguma coisa, né? Então, esse cujo é para indicar posse, né? É o estudo dessa pessoa aqui de trás. Então, a palavra cujo, ela é um pronome relativo, né? Um pronome relativo. Aí tem o relativo que, né? É o mais frequente, né? Quando você pode trocar esse que por o qual e a qual, né? O livro que comprei, por exemplo, o livro o qual comprei, a informação de que falei, a informação da qual falei, né? E a palavra cujo, que indica posse, né? O filho cujo pai, o pai do filho, cujo sempre será um pronome relativo, né? Relativo, portanto, a alternativa D é a resposta certa. Ficamos por aqui por hoje, resolvemos mais questões adiante. Ativa o sininho e acompanha, né? As questões aí, essa é a banca IBGP. Um abraço.